Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Renunciar ao que temos de mais caro e a todos os bens. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Para que não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se, com 10.000 homens, poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Comentários dos Pais da Igreja. São Gregório Magno. A alma, ao ouvir os prêmios celestiais, incendeia-se, deseja estar já ali onde espera um regozijo sem fim. Mas não se pode chegar a grandes prêmios senão por meio de grandes trabalhos. Daí que esteja dito: grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Teofracto Diócrida. Como afinal muitos dos que o acompanhavam não o seguiam de todo o coração, mas mornamente, Nosso Senhor mostra como deve ser o seu discípulo. São Gregório Magno. Isto convida à seguinte dúvida: como Nosso Senhor nos dá o preceito de odiar os nossos pais e todos os que estão unidos a nós por laços de sangue, se nos manda amar até mesmo os inimigos? Mas, se pesamos bem o significado deste preceito, somos capazes de cumprir ambos por meio do discernimento. Devemos amar os nossos parentes de sangue e os próximos. Já do meio destes, os que se opõem a nós no caminho de Deus, devemos desconhecê-los, odiando-os e evitando-os, recusando-nos a escutar as sugestões tortas do sábio segundo a carne. É como se o amássemos por meio do ódio. Santo Ambrósio. Afinal, se por causa de ti o Senhor renuncia à própria mãe, dizendo: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Por que desejas tu estar à frente do teu Senhor? Mas o Senhor não nos manda ignorar os direitos da natureza, nem agir com crueldade, mas de tal modo condescender à natureza que veneremos seu autor e não desistamos de Deus por causa do amor aos pais. São Gregório Magno. Mas, para demonstrar que este ódio ao próximo não procede do sentimento, mas da caridade, o Senhor acrescenta: e até a própria vida. É evidente, pois, que deve odiar por meio do amor o próximo,
quem o odeia como odeia a si mesmo, pois temos um bom ódio por nossa alma quando não cedemos a seus desejos carnais, quando lhe despedaçamos o apetite e resistimos aos seus prazeres. Se, portanto, a tornamos melhor desprezando-a, é como se a amássemos por meio do ódio. São Cirilo: não se deve fugir da vida que se vive no corpo, mas preservá-la, como a preservou o apóstolo Paulo, para que, ainda vivo no corpo, pregasse a Cristo. Mas, no momento em que cumpria desprezar a vida e dar fim à sua carreira, confessou ele que nem mesmo a sua própria alma tinha valor para si. São Gregório Magno: mas sob que forma se deve apresentar este ódio à própria vida, Nosso Senhor o manifesta acrescentando: quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. São João Crisóstomo: Nosso Senhor, dizendo isto, não pede para colocarmos uma viga sobre os ombros, mas que sempre tenhamos a morte diante dos nossos olhos, assim como Paulo, que morria todos os dias e desprezava a morte. São Basílio: Paulo, tomando a cruz, anunciava a morte do Senhor, dizendo: o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Isto é o que também antecipamos pelo batismo, em que o nosso velho homem é crucificado para que se destrua o corpo do pecado. São Gregório Magno: ou ainda, porque a palavra cruz vem de cruciatus, que significa tortura, há dois modos de levarmos a cruz do Senhor: ou quando pela abstinência atormentamos a carne, ou quando, pela compaixão ao próximo, tomamos por nossa a necessidade dele. Mas já que muitos não praticam abstinência por Deus, mas pela vanglória, e oferecem uma compaixão não espiritual, porém carnal, é correto o acréscimo: e me segue. Afinal, levar a cruz e seguir o Senhor é oferecer, por zelo à nossa intenção eterna, a abstinência da carne ou a compaixão dos próximos. Porque acabava de dar altos preceitos, de imediato ajunta-lhes a comparação com o levantamento de um alto edifício. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Tudo o que fazemos, afinal, deve ser precedido de zelosa reflexão. Se, portanto, desejamos construir a torre da humildade, devemos primeiro nos preparar com as adversidades deste século. São Basílio: ou ainda, a torre é um observatório elevado que serve para proteger a cidade e vigiar os avanços hostis. À semelhança dela, foi-nos dado o intelecto, para a conservação dos bens e preparação contra as adversidades. É para a edificação dele que Nosso Senhor prescreve que assentemo-nos, calculemos se nossos recursos serão suficientes até o fim. São Gregório de Nissa: deve-se persistir até que todo empreendimento árduo atinja seu termo, observando os mandamentos de Deus um a um e concluindo a obra divina, pois nem uma pedra só fabrica a torre inteira, nem um mandamento sozinho leva à perfeição da alma, mas, por baixo de tudo, cumpre que esteja posto o fundamento, e por cima dele, como diz o apóstolo, acrescentar o aparato de ouro, de prata e de pedras preciosas. Daí que siga, para que não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que vierem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Teofilacto Diócrida: não devemos, afinal, estabelecer os fundamentos, isto é, seguir as primeiras práticas do ensinamento de Cristo e não dar o acabamento, como aqueles de quem fala João. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram atrás. Ou ainda, por fundamento, entende os discursos dos seus ensinamentos, por exemplo, sobre abstinência. É necessário, portanto, que, ao mencionado fundamento, se acrescente o edifício das obras, para que se complete em nós a torre da fortaleza contra o inimigo.
Do contrário, o homem é zombado pelo que o veem, tanto homens quanto demônios. São Gregório Magno. Concentrados afinal nas boas obras, a menos que façamos uma cuidadosa ronda contra os espíritos malignos, seremos objetos de zombaria dos nossos maus conselheiros. Mas a primeira comparação menor acrescenta-se outra maior, para que, das coisas menores, pesemos as maiores, pois segue. Ou ainda, qual rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se, com 10.000 homens, poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? São Cirilo. Nós temos de lutar contra os espíritos malignos pelos ares. Somos também assediados, porém, por uma multidão de outros inimigos, a ignomínia da carne, a lei cruel sobre os nossos membros e as várias paixões. Esta é a multidão selvagem de inimigos. Santo Agostinho. Ou ainda, os 10.000 que haviam de combater o rei que tem 20.000 representam a simplicidade do homem cristão a travar as armas com a duplicidade do diabo. Teofilacto Diócrida. É rei o pecado que reina no nosso corpo mortal, mas é também rei o nosso intelecto criado. Portanto, se o intelecto quer repelir o pecado, reflita dentro de si com toda a alma, pois os demônios são a escolta do pecado, que com seus 20.000 parecem ultrapassar os nossos 10.000, pois pensa-se que, sendo incorpóreos, comparados a nós corpóreos, possuem uma força muito maior que a nossa. Santo Agostinho. Nosso Senhor, assim como nos afastara da ideia de construir uma torre e não poder terminar, servindo-se da zombaria dos que dizem: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Do mesmo modo, na comparação do rei que se há de travar combate, denunciou a própria paz, acrescentando: do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz, querendo dizer que não resiste às ameaças das tentações iminentes do diabo quem não renuncia a tudo o que possui, e por isso tenta fazer a paz com ele, entrando em acordo com ele para cometer o pecado. São Gregório Magno. Ou ainda, naquele temível exame diante do nosso rei, não seremos julgados com equidade. Serão postos de 10.000 contra 20.000, que estão como a unidade está para o dobro. Contra um exército único, portanto, o rei marcha com um exército duplo, porque, ao passo que nós não estamos preparados nem na obra apenas, ele nos há de avaliar as obras e os pensamentos. Portanto, enquanto ainda está longe, porque ainda não nos parece presente no juízo, enviemos-lhe embaixadores, as nossas lágrimas, as obras de misericórdia e os sacrifícios para seu apaziguamento. Esta, afinal, é nossa embaixada, que aplaca o rei em marcha. Santo Agostinho. A pertinência destas comparações, Nosso Senhor a manifesta com bastante clareza na conclusão, dizendo: igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Assim, a despesa da edificação da torre e a valentia dos 10.000 soldados contra o rei, que possui 20.000, nada mais significa do que a necessidade de cada um renunciar tudo o que é seu. O começo do discurso anterior, portanto, está em harmonia com o fim deste, pois, na renúncia de tudo que é seu, está incluído também o ódio do seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até de sua alma. Tudo isto são as propriedades de um homem, e no mais das vezes servem de embaraço e entrave para a obtenção não dos bens passageiros do tempo, mas dos bens comuns que hão de durar pela eternidade. São Basílio. A intenção do Senhor com estas comparações não é dar a cada um a autorização de virar ou não seu discípulo, tal como está livre todo mundo para não assentar o fundamento ou negociar a paz, e sim mostrar a impossibilidade de agradar a Deus em meio às coisas que dividem a alma e a colocam em risco, expondo-a às astúcias do demônio. São Beda.
Há uma diferença entre renunciar a todas as coisas e abandonar todas as coisas. Abandonar todas as coisas, isto é, deixar para trás os cuidados com o mundo, pertence aos poucos que atingiram a perfeição. Já renunciar a todas as coisas, isto é, deter posse das coisas do mundo sem ser por elas detido no mundo, isto é dever de todos os fiéis. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.